noite! Amém, está aberta a temporada de Natal na igreja. Que bom que você veio aqui hoje. E desculpa eu dizer isso e ser tão sincero, mas que privilégio você teve de vir hoje nesse primeiro dia. Que tempo incrível nós tivemos de adoração, né? Foi ou não foi? Nossa, quando começou a cantar "O único que é digno de receber", eu já comecei a pirar. Chorei todo o culto das 4 horas. E chorei no das 7. E vou chorar no fim do culto de hoje também. Em nome de Jesus. Que bom que você veio hoje. E espero que você tenha se alegrado com todo o esforço de um exército de voluntários para construir isso tudo aqui. É muita gente para preparar esse ambiente para que você se sinta confortável e possa ouvir a palavra de Deus e possa adorar a Deus. Um time incrível e incansável de voluntários que trabalham dia e noite. Eu vou pedir para eles, eu não sei, o Franz já fez isso? Já? Eu vou pedir uma salva de palmas para os nossos voluntários. Quase 300 voluntários a cada final de semana, servindo a Deus. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com você, parte 1 da nossa temporada de Natal. E o título da mensagem, você vai entender logo em seguida, é Bem Antes do Natal. Bem antes do Natal. E essa noite eu escolhi falar sobre Natal. A palavra Natal tem um significado. O significado é local de nascimento, ou Natal significa nascimento. É por isso que a gente pergunta para as pessoas qual é a sua cidade natal, porque está falando qual foi o local que ela nasceu. E nós vivemos hoje em uma cultura e existe sempre essa dificuldade de separar o Natal da cultura que a gente vive e o Natal cristão. Meu desafio hoje é mostrar para você que existe uma separação. Existe uma maneira de separar isso, e separando você consegue entender. E eu digo isso porque cresci na igreja e durante muitos anos havia aquela discussão: será que a gente comemora o Natal? Será que posso montar a árvore de Natal dentro de casa? Será que o Papai Noel não é um gnomo gigante? E sim, nós montamos árvores por causa da nossa cultura. Mas o Natal, que significa nascimento, Natal cristão, tem um significado claro, um significado claríssimo. O Natal da nossa cultura, que eu gosto muito e acho muito bom, fala de coisas que nós devemos fazer, boas ações, refletir, mudar, sermos melhores. Fala muito de coisas que devemos fazer e quem devemos nos tornar. Já o Natal cristão, ele fala de coisas que já foram feitas. Ele conta uma história de algo que já foi feito, não de algo que vai ser feito. Ele fala de quem já fez alguma coisa. Deus enviou o seu Filho ao mundo. O Natal é isso, Jesus nasceu. Por isso o nome Natal é nascimento, porque quem nasceu mudou a história. E essa noite, é isso que eu quero mostrar para você. Que na nossa cultura e nas religiões da nossa cultura, nós escutamos muita orientação. Esse é o caminho, vá por ali porque essa aqui talvez seja a verdade. E viva a sua vida dessa maneira, especialmente nessa época do ano. Mas o Natal cristão diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é o verdadeiro Natal, amém? E para falar do Natal cristão, eu vou ler um texto. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 1. Abra sua Bíblia onde você está. Se você não tem Bíblia, senta de um lado de um crente aí. Você vai ter alguém que tem uma Bíblia. Senão você vai acompanhar comigo aqui o texto. E eu vou fazer nós vamos fazer aqui um joguinho, tá? É Natal, gente. Eu nasci na igreja. Eu vou fazer tudo que os pastores velhos faziam antigamente. Eu vou fazer 45 anos agora no Natal. E amo receber presentes. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Quando eu der espaço, você vai ler ali. Quando eu apontar para você, e você vai falar bem alto o nome que vai aparecer lá. Vamos ensaiar. Judá gerou Pérez e
Ok, o ensaio foi bom. Vou pedir para toda a igreja agora participar comigo, ok? Judá gerou Pérez e... Vamos continuar. Cuja mãe foi... Salmão gerou Boaz, cuja a mãe foi... Boaz gerou Obed, cuja mãe foi... E agora a última, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido... É isso aí mesmo. E Jacó, agora é comigo. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, o amado da nossa alma, que é chamado Cristo. E assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio, e 14 gerações do exílio até Jesus Cristo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela oportunidade de criarmos os nossos filhos em uma igreja que entende o verdadeiro significado do Natal, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença na reunião de hoje. Tu és o aniversariante, tu és o motivo do início, do meio e do fim de tudo que fazemos. Por isso, nessa noite, cada um que está aqui, eu oro e peço a ti que tu toque cada coração, cada pessoa, desde o coração mais sensível, que já está chorando desde que botou o pé aqui, até aquele mais resistente, que quer pagar para ver. Toca esse primeiro, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu vou tentar ser rápido, porque eu quero dedicar um tempo para cantarmos uma música no final do culto. Já fizemos isso no primeiro culto e foi lindo. Eu não sei quantos de vocês aqui me observam a cada final de semana pregando, mas eu imagino que percebam, pelo meu porte atlético e pela maneira que eu caminho, que eu fui um jogador de futebol. Já perceberam? E como todo menino eu tinha um sonho de ser jogador, e ali naquela fase ali de pré-adolescência, de 12 a 15 anos, a gente fazia testes para jogar nos lugares. E eu fiz tudo quanto era teste, em tudo quanto era lugar, e joguei um tempo em um ou outro. Fiz na minha carreira certamente mais de 1000 gols na esquina lá de casa. E esses testes, eles são duros, porque você vai lá e ele vai avaliar como você se comporta, e no final desse teste ele vai dizer se foi aprovado ou não foi. E eu fiz esse teste, esse especificamente que eu vou contar agora. Você ia lá e eu fui, passei no primeiro dia, mas é assim, não é uma coisa que você passa e fica. Você passa e vem semana que vem de novo um novo teste. E se passou, ele fala, vem semana que vem de novo, e aí vai indo. E ele pode te mandar embora a qualquer momento. E é legal porque é muito instrutivo, assim, especialmente para criança entre 12 e 15 anos, a maneira de dizer que você não serve para jogar, ela é muito saudável. Fica todo mundo no vestiário e o treinador na porta, e o cara vai passando e ele fala, tu volta. E o outro assim, tu não precisa mais voltar. E o outro, tu volta. Tu nem pensar. É assim. Isso é muito saudável para a nossa alma. E eu lembro desse lugar especificamente, que eu já estava jogando, tinha ido 1, 2, 3, 4, estava jogando algumas semanas ali, e nesse dia no treino apareceram 3 jogadores diferentes, melhores, maiores, mais hábeis. Eu já gelei e pensei, acabou aqui a minha temporada, já estou lá no vestiário no fim do jogo com medo. E no final, obviamente, eu passei por ele, dei uma encarada para ver se ele ficava comigo mais um tempo e senti o amor que eu tinha por ele. E ele falou assim, tu obrigado, não precisa mais voltar. E eu fiquei magoado com aquela rejeição dele. E saí na porta, o meu amigo que estava comigo ainda tentou convencer ele a voltar mais uma vez, o que era inútil. E eu me lembro do meu sentimento, e a primeira coisa que eu pensei, falei, mas esse cara não sabe quem eu sou. Ele não conhece o meu currículo. Ele não sabe que eu jogo no time do meu prédio. Eu jogo no time da minha sala de aula. Não da escola, da sala de aula. E jogo ainda no time da minha família, que tinha minha mãe junto jogando. E a primeira coisa que a gente faz quando nós somos rejeitados é tentar provar, porque nenhum ser humano gosta de ser rejeitado, provar o nosso currículo, provar quem nós somos e a nossa capacidade. Os anos foram passando, e eu lembro a única entrevista de emprego que eu fiz na minha vida. Eu jurava que eu ia passar, e no final ele falou assim, cara, essa vaga não é para ti. De novo, fiquei magoado com a rejeição. E eu falei, como assim? Tu olhou bem o meu currículo? E ele falou, não, eu vou ficar com ele aqui guardado, e eu te ligo. 30 anos se passaram.
E agora, semana passada, eu recebi uma mensagem de um mega curso que vai acontecer no Brasil, só para os melhores líderes do Brasil, os mega empresários, as pessoas que estão mudando a nação, esse curso é para eles. Eu falei, é para mim. Você conhece como eles captam o nosso coração, né? E eu mandei uma mensagem rápida ali, qual é o valor desse curso? E aí ele me disse, olha, a pessoa me respondeu, a moça respondeu, olha, para te dizer o valor do curso, eu preciso te fazer umas perguntas antes aí, responde o questionário. E eu, sucintamente, muito prático, eu respondi o questionário. E modesto também. E aí ela me respondeu e disse, olha, você não se enquadra e não pode participar do nosso curso. Nossa, de novo a rejeição. Veio um calor no meu coração, eu abri o meu e-mail e escrevi, moça, nova linha, parágrafo, sabe com quem você está falando? Nova linha, parágrafo. E aí ela me respondeu, desculpa, seu Maurício, esse é o valor. E ela tinha razão, eu não podia participar do curso. Agora o fato é esse, que toda vez que nós somos rejeitados, toda santa vez que você é rejeitado, você tenta apresentar o currículo. Tu não sabe com quem tu está falando, tu não sabe quem é o meu pai, tu não conhece o meu sobrenome, tu não sabe quantos anos eu estou nesse lugar, tu não sabe o que eu construí do zero, tu não sabe quanto tempo eu levei para chegar aqui, olha o meu diploma, olha quem eu sou. Sempre nós tentamos apresentar o nosso currículo como justificativa a uma rejeição. A Bíblia diz que nós fomos, por causa do nosso pecado, rejeitados de entrar na família de Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Isaías vai dizer que o povo andava em trevas. Mas, graças a Deus, que sempre tem um mas esse povo viu uma grande luz. Todos nós estávamos rejeitados para entrar, mas Jesus, o verdadeiro Natal, apareceu em um dado momento. O texto que nós lemos, é o texto de Mateus, parece uma história, são 17 versículos contando a genealogia. Fulano que gerou Beltrano, Beltrano que gerou Ciclano, e volta para o fulano e assim vai. 17 versículos cansativos e enfadonhos com relação à genealogia. Agora eu começo a te mostrar, porque Mateus ele não começa o seu texto, o primeiro livro, o primeiro evangelho, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, ele não começa com o nascimento. Ele não começa com o Natal, ele não começa com a estrela, ele não começa com os pastores, ele não começa com os reis magos, ele não começa com as ovelhas, com a manjedoura. Ele começa bem antes do Natal, bem antes do nascimento de Jesus é que ele começa, porque o Natal não tem relação só com o nascimento de Jesus. O texto diz que foram 3 conjuntos de 14 gerações. Ou seja, 6 conjuntos de 7 gerações. E a 7ª geração, o próximo conjunto coincide exatamente com o nascimento de Jesus. Você conhece a Bíblia e você sabe que Deus se manifesta através dos números na Bíblia. E os números têm muito significado. 6 gerações se passaram e a 7ª geração começa com Jesus. Isso significa que a história do nascimento acontece bem antes do Natal. A Bíblia vai falar em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então antes do nascimento dele, muito antes ou bem antes do Natal, já havia um plano, já havia um planejamento, já havia uma ideia. Então nessa noite eu não vou pregar sobre um nascimento, mas sobre uma vinda. Não o nascimento de Jesus, mas sobre a vinda de Jesus, que foi planejada durante toda a história. E é por isso que eu começo na genealogia, bem antes do Natal, tentando descobrir o que o autor quer contar nessa genealogia. Pode parecer algo bem simples, mas a genealogia de Jesus, ela fala um pouco mais do que você e eu podemos imaginar. A nossa cultura está interessada no seu e no meu currículo.
Não está interessada do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, bisavô. Está interessada no que você fez. Agora, aquela cultura, ela era muito mais comunitária, muito mais familiar. Então, o seu clã, de onde você veio, quem eram os seus pais, seus avós e todos os seus antepassados, eles não eram uma genealogia, e sim um currículo de quem você era, apresentando o seu passado e de quem e qual a sua linhagem, qual o seu clã. Você estava dizendo: este sou eu. Então, quando Mateus está escrevendo a genealogia de Jesus, não é uma genealogia simples, ele está literalmente apresentando um currículo. E como todo currículo, existem currículos que são alterados e adulterados. A história da antiguidade tem histórias. A história da antiguidade tem situações de pessoas que alteraram esse currículo. Herodes o Grande, ele sabidamente alterou o currículo dele e tirou alguns nomes que manchariam a genealogia e o currículo. Ele saca fora aquilo que manchava. Aí eu pergunto agora aqui: quem aqui, quando fez um currículo, nunca botou e acrescentou alguma coisa como inglês intermediário? Ou quem aqui nunca sacou fora desse currículo aquela empresa que você ficou só 3 meses? Eu não vou mentir, só vou tirar fora, não está na carteira. A mesma coisa acontecia na antiguidade. A genealogia era o currículo, era uma forma de você dizer quão importante você era, quão nobre você era e os direitos que você tinha de não ser rejeitado. Agora, o grande detalhe é que o propósito de um currículo era impressionar em toda a antiguidade. Mas o grande detalhe e bizarro é que Mateus, o autor, ele faz exatamente o contrário disso. Ele é assustadoramente diferente de todos os outros autores. Ele, quando escreve a genealogia ou currículo de Jesus, ele traz para fora problemas. Ele coloca nomes, pessoas e situações que deveriam, através da nossa cultura e daquela época, ser escondidos. E na genealogia que nós lemos, e você gritou alguns nomes, começa quebrando tudo quando ele inclui no currículo o nome de 5 mulheres. Nenhuma genealogia teria o nome de uma mulher. Por que isso? Porque aquela era uma sociedade patriarcal. Mulher não tinha direito a falar, mulher não tinha direito a voto, mulher não tinha direito de opinar. Naquela sociedade, as mulheres, elas eram banidas do currículo só por causa do seu gênero. Agora, na genealogia de Jesus, 5 mulheres fizeram parte dela. Já começa um sinal daquilo que o autor quer nos mostrar. 3 dessas mulheres, elas eram gentias, ou seja, estrangeiras. Eram Tamara, Raabe e Ruth. Elas eram cananeias e moabitas. Por que é importante saber disso? Porque o povo de Deus, os antigos judeus, chamados de hebreus, eles não toleravam estrangeiros. Eles acreditavam que o estrangeiro não tinha direito de ser amado e aceito por Deus, até o ponto de nenhum estrangeiro ser permitido entrar em um templo, ou seja, em uma igreja. Agora, a genealogia de Jesus conta com 5 mulheres, e 3 delas, ainda assim, são estrangeiras. Essas 3 estrangeiros não fariam parte de uma genealogia que prezava por apresentar um currículo. Agora, 3 mulheres e estrangeiras. Quando Mateus inclui alguns nomes, ele expõe e recorda o leitor, especialmente daquela época, alguns fatos históricos repugnantes a respeito daquelas pessoas, mostrado na genealogia de Jesus. E a pergunta é: o que o autor quer nos mostrar? Porque o autor começa com essa genealogia, o que está escondido por detrás dessa genealogia? E eu quero começar a destrinchar isso nessa noite, e eu espero que você abra o seu coração e entenda onde eu vou chegar. As primeiras 2 mulheres das 5, Tamar e Zerá. Tamar e Zerá, mãe e filha. Presta atenção nessa história. Tamar bola um esquema cinematográfico, seduz e engana o próprio sogro, dorme com ele e tem um filho dele.
O filho é essa mulher chamada Zerá. Agora preste bem atenção. Jesus é da linhagem do irmão de Zerá, chamado Pérez. Então o autor poderia ter escrito ali Tamar, que gerou Pérez, e assim vem. Mas ele faz questão de botar o barraco ali no currículo e diz Tamar, que gerou Pérez e Zerá. Ele coloca para que o leitor lembre o rolo que era essa família. É verdade que Tamar tinha sido injustiçada pelo sogro, mas o que ela fez diante da lei de Deus era considerado incesto. Então, de uma relação incestuosa, o autor fez questão de colocar dentro do currículo de Jesus. Vai vendo comigo. Logo depois ele fala um outro nome, de uma mulher chamada Ruth. Uma história lindíssima, mas Ruth era estrangeira. Uma estrangeira não poderia jamais entrar num templo, que dirá ser aceita por Deus. E agora ela faz parte da linhagem de Jesus. Percebam que essas 5 mulheres no estudo da teologia são chamadas de as mães de Jesus. São mulheres que aparecem no currículo e normalmente não apareceriam, seriam banidas, agora elas estão ali e provavelmente existe um propósito. 3 mulheres, a 4ª mulher é uma mulher chamada Raabe. Preste atenção nisso, ela era estrangeira, mulher, e não para por aí, ela era uma prostituta. Ela era uma mulher estrangeira e uma prostituta. Eu quero que você pense comigo só um minuto. Se nos dias atuais da nossa cultura ela já sofreria preconceito, você imagina algo como milhares de anos atrás. Agora o autor faz questão de colocar uma mulher que tinha uma profissão que não honrava a Deus e era rejeitada naquela cultura. Raabe era estrangeira, mulher e prostituta, mas ela está no currículo de Jesus. Agora tem a quinta e última mulher. É uma história ainda mais engraçada de você ler e de você entender, porque o autor escreve assim: Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Como ele se refere a ela? Mulher de Urias. Ele sabia o nome dela era Batseba. Então por que ele não escreveu que Batseba era a mãe de Salomão? Porque ele queria trazer a treta para a roda e para o currículo. Ele queria contar a história daquela família conturbada. Agora presta atenção como era a história. Davi, quando estava sendo perseguido por Saul e ainda não era rei, ele encontra um grupo de homens, de guerreiros, que mais tarde vão ser chamados de valentes de Davi. Quando o texto começa a explicar em 2 Samuel a lista desses homens, lá está o nome desse cara, Urias o Heteu, como um guerreiro valente, um homem que segurava a espada, fiel a Deus. Davi conquista o reinado e ele se torna chefe da guarda. Agora tem uma guerra, e o texto na Bíblia diz: na época em que os reis saíam para a guerra, Davi está em casa de pijama e Urias está lá no campo de batalha. Davi olha pela sacada e vê a mulher de Urias tomando banho. Ele manda chamar, dorme com ela e vem a notícia: estou grávida. E ele fala: vou remendar essa história, vou chamar Urias para entregar um recado para ele. Ele dorme com a esposa e está tapado todo o erro e todo o pecado. Urias, homem de Deus, vem e ele diz: vai para tua casa. Davi vai dormir tranquilo. No outro dia de manhã, vem os informantes e falam: Davi, Urias não foi para casa, dormiu na frente do palácio. Davi chama ele e falou: por que Urias? Urias, homem de Deus, falou: meus homens estão no campo, dormindo ao relento, não é justo que eu vá para minha casa ter com a minha esposa. Homem de Deus. Os planos de Davi deram errado, então ele tem uma outra ideia mais mirabolante, mais louca. Falou: vou matar esse cara, num estilo cinematográfico. Ele escreve uma carta, sela a carta, dá na mão de Urias, e dentro da carta está a sentença de morte de Urias, que é: coloca ele na tropa, na frente da guerra. Eu sempre penso que Urias, se não fosse um homem de Deus, no caminho ele poderia ter aberto aquela carta, lido que ali estava a sentença de morte dele e teria evitado a morte. Mas ele era homem de Deus, ele era fiel, e ele levou e ele morreu. O autor faz questão de contar essas 5 histórias, especialmente essa. Um dos filhos da mulher de Urias foi Salomão. Você conhece a história, você já ouviu falar sobre Salomão? São 5 mulheres, dentre elas algumas com questionamentos morais,
outros comportamentos espirituais, outros de raça, outros de gênero. E a pergunta é por quê? O que o autor está querendo nos dizer, apresentando o currículo de Jesus e inserindo, fazendo questão de mostrar que tipo de gente. Por que ele está fazendo isso? Porque bem antes do Natal, o autor está deixando pistas. As pistas que Deus deixou ao longo da história, quem teria direito a entrar na família de Deus. Que tipo de pessoas entrariam na família de Deus? E a genealogia de Jesus, ou o currículo de Jesus, está recheado de penetras. Penetras que eram imorais, eles entram ali e não deveriam estar. Penetras adúlteros, penetras que estavam envolvidos em relacionamentos incestuosos. Até Judá, da música que a gente canta, ele é o leão da tribo de Judá. Judá tinha um comportamento imoral. Davi, que foi um rei ovacionado, você conhece Davi, pai de Jesus, pai no sentido de descendência e de linhagem, foi um homem com fracasso moral. Por que penetras culturais? Por que penetras de raça e de gênero? Que até a lei de Moisés excluía, mas todas essas pessoas foram incluídas no currículo de Jesus. O que significa isso? O que o autor quer mostrar para nós? Que sentido faz para nós hoje essa história? A resposta a isso é que pessoas que foram excluídas por questões culturais, pela sociedade ou até pela lei de Deus, podem ser introduzidas na família de Jesus. Essa é a verdade do Natal. Essa é a verdade do Natal, e a verdade é essa: não importa o seu currículo, preste bem atenção. Não importa o que você fez, não importa o que você falou, não importa o que você praticou, não importa quanto tempo você fez isso, não importa quão injusto você foi, não importa nem se você matou alguém, não importa se você andou longe, não importa se você sabia a verdade e virou as costas para a verdade. Saiba que no momento exato em que você se arrepender, Jesus te dá a oportunidade de fazer parte da família dele, porque ele está deixando claro que não é por mérito, não é por nome, não é por currículo, mas é só e só pela graça de Jesus que você e eu somos salvos. Dois tipos de pessoas ele está escrevendo aqui. Você precisa saber disso nessa noite. Você não pode comprar, nem merecer entrar na família de Deus. Você não compra e nem merece. Não tem nada que você faça, mesmo que você ande na linha, que permita e te dê autorização para você entrar. Você pode apresentar o seu currículo e falar assim: eu sou fiel dizimista e ofertante, por isso tu tens que me prosperar e me deixar entrar. Não funciona assim no reino de Deus. É só pela graça. Davi, aos olhos da cultura, era um homem aceito. Ele era um rei, ele não era pobre. Ele era um homem naquela cultura, ele não era uma mulher. Ele era um judeu e não era um estrangeiro. Mesmo assim, o autor expõe as suas fraquezas para deixar claro: não é por mérito, você não tem como merecer, você não pode comprar. Até mesmo Davi pode e precisa entrar pela graça de Jesus. O verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus não é um ato simples. O nascimento de Jesus é uma vinda, é um advento que vem mostrando na história que desde antes da fundação do mundo, quando o homem errou e pecou, Deus vem construindo ao longo de gerações e gerações uma ideia de uma cultura de quem pode entrar no reino de Deus. Não é por mérito, não é por currículo, não é por merecimento, só pela graça de Jesus. Naquela época, nós estamos falando aqui de pessoas impuras. Naquela época, tinha uma cultura e um entendimento que chamava-se impureza cerimonial. Uma vez por ano você se purificava, sacrificava um animal pelos seus pecados e tentava se manter santo até o próximo ano. Isso era uma purificação de uma pessoa comum.
se você quisesse se manter santo, havia essa cultura de que se você se aproximasse de uma pessoa impura, você seria contagiado pela impureza dela. Se você tocasse em uma pessoa considerada impura pela sociedade e pela cultura, você seria contagiado por isso. E aí vem Jesus, entra na história, divide, não só a história, o nosso calendário, e ele subverte essa ideia. Você com a sua limitação, o seu erro, o seu pecado, sua impureza, você não pode contaminar Jesus. E a subversão é essa. Jesus, com a sua santidade, ao se aproximar de você, contamina você com a sua santidade e com a sua bondade. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a boa nova. Jesus nasceu, e porque Ele nasceu, todos nós, não porque merecemos, não porque compramos, não pelo currículo, temos o direito, pela graça, de sermos chamados filhos de Deus e entrarmos na sua família. Você não pode comprar, você não pode merecer. Isaías 1,18 diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa o que você fez, não importa quão longe você tenha ido, a palavra de Deus para você nessa noite, até mesmo você que já está há muitos anos na igreja e ainda sente culpa por algumas decisões, alguns comportamentos, saiba que nessa noite o que Jesus fez por você contamina você. A santidade e a sua bondade tocando na sua vida te contaminam, e a partir dele você se torna uma nova pessoa. A partir dele você tem uma nova família. A partir dele você se torna um novo homem, uma nova mulher. Nele você se torna alguém que você não conseguiria pela força do seu braço, não pelo mérito, não pelo currículo, mas pela graça de Jesus. O Natal cristão não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que Deus fez. É isso que é o Natal cristão. Eu queria que você entendesse a plenitude dessa frase. O Natal cristão não é sobre o que você pode fazer. Eu sei que a nossa cabeça religiosa o tempo inteiro quer nos dizer que nós precisamos fazer coisas, mas eu preciso dizer para você que a ordem é invertida. Quando você recebe o amor, você não consegue mais viver de maneira diferente. Não, simplesmente não consegue. Quando você recebe o amor de Deus, quando você deixa fluir sobre você a graça de Jesus, você não consegue viver uma outra vida. É como aquela música pentecostal que eu amo, da Fernanda Brum, que diz: aquele que pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Eu amo essa música, eu gosto da poesia pentecostal. Quem provou do Santo dos Santos, quem provou dessa graça que invade a sua vida, não consegue viver de maneira diferente. A única resposta que você consegue dar a Ele é santidade, porque Ele te ama assim como você é, não pelo que você fez e pelo currículo, mas por quem você é. Isaías 9:2. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Trevas no sentido de não conseguir se perdoar, não conseguir resolver a sua vida sozinho. Trevas no sentido de ignorância sobre o que fazer. Perceba que essa luz não estava no mundo. A luz não estava no que a cultura no que o Natal da cultura diz. Você precisa ser alguém melhor, você precisa fazer algo melhor. A luz não estava aqui, a luz não está em você, a luz estava fora, e a luz veio para o mundo. Naquela noite, o Natal aconteceu, o nascimento do amado da nossa alma, aquele que nós amamos com todas as nossas forças. Algum tempo, um casal aqui da igreja chegou. Eles eram namorados. Ela se converteu radicalmente e ele vinha nos cultos. Ela fez start, se batizou, entrou num grupo, voluntária de uma área, voluntária de outra área.
E aí sábado ele queria ir no churrasco de algum lugar. Ele falou, meu, sábado, é na época do sábado. Sábado é dia de culto. E eu falei, tá virando beata. Só pensa em igreja agora. Isso é lavagem cerebral do Maurício. E ela continuou firme. Vamos sair agora. Não, eu tenho reunião do meu grupo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ela começou a priorizar Jesus em algum momento no coração dela. Ela entendeu que eles não estavam caminhando na mesma velocidade e terminou com ele. Preste atenção nessa história, porque eu liguei para ele hoje e perguntei se eu podia contar a história. E ele disse que eu posso contar. Terminou com ele. O que aconteceu com ele? Ficou doido, por quê? Porque foi rejeitado. Apresentou o currículo, nunca foi rejeitado. Todo mundo ia me querer. E é verdade, porque ele é um menino muito querido. E aí ela ficou firme, não porque não amava. Preste atenção, vocês que estão pensando em casar e namorar. Procure a pessoa que ame a Jesus mais do que você. Ponto. Está resolvido. Se amar mais a Jesus do que você, está resolvido, vai dar certo. Aí ele entrou em desespero e tentou falar comigo. E eu falei, meu, vai indo. E aí ele começou a ir no culto sozinho. Aí ele aceitou Jesus lá em cima, sozinho. Aí ele foi no start, sozinho. Aí ele decidiu se batizar sozinho. E ele ficou uns 2 meses tentando falar comigo e não conseguia marcar. Ele falou, preciso de 5 minutos teu. Como eu já sabia qual era o assunto, eu cozinhei ele. Agora que eu estou contando. E quando ele chegou na minha frente, ele disse, cara, não é possível, olha o meu currículo. E eu falei, o problema está aí. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E qualquer mulher vai sonhar em casar contigo. Eu estou falando do que eu sei. Eu não estou falando do que eu acho. Estou falando do que eu sei. Pode ser ela, pode ser, mas eu quero ela. Não, mas tudo bem. Corre a jornada. E ele continuou correndo. Estava em grupo, estava em hub, começou a ler livro, começou a orar, começou a enlouquecer por Jesus. E de manhã, de tarde, de noite, tudo que era lugar, tudo era coisa da igreja, ele estava. Daqui a pouco ela está na dela, correndo a jornada dela de Jesus. E ela olhou para o lado, está ele. E aí? Tudo bem? Chamou ele pelo nome completo, não mais apelidinhos. Oi, tudo bem? Tá. Continuou correndo na dela. Passou mais alguns meses. Ele ainda estava ali correndo, só que agora olhando só para frente. Gostei. E aqui vem a segunda dica. Se você quer ter certeza da pessoa que você deve escolher, corra. E olhe, se a pessoa estiver do seu lado, corra mais um pouco. Se ela ainda estiver lá, dá a mão para ela e fala assim, vamos correr junto. E aí foi o que eles fizeram. Ele amava mais Jesus do que a ela. Começaram a fazer devocional juntos. Depois de tempo sem falar, devocional juntos, online. Começaram a orar juntos, começaram a conversar. Ele veio falar comigo, porque ela disse para ele o seguinte, se tu quiser namorar comigo agora vai ser diferente. Tu vai ter que primeiro falar com o meu pastor. Gostei. Faça isso e já vai filtrar bastante coisa. E ele veio, falou comigo, falou, meu, eu quero, tô bem com Jesus, eu quero isso. E eu falei, então pede ela em casamento. E ele ia pedir ela em casamento na sexta-feira agora. E a história, e o ápice da história é essa. Sexta de tarde ele ligou para mim. E ele falou, tô aqui no meu quarto, me ligou chorando, eu tô aqui no meu quarto chorando. Tô lendo a Bíblia, e eu preciso te dizer uma coisa, chorando. Eu não mereço. Tudo que eu fiz, tudo que eu falei, tudo que eu vivi, tudo que eu pensei, eu não mereço que Deus tenha me aceito para viver no reino dele. E mais, eu não mereço que ele tenha me aceito na família dele e tenha me dado a oportunidade de construir uma família dentro do reino dele. Eu simplesmente não mereço, Maurício, eu não sei o que fazer. E eu falei, agora tu entendeu o verdadeiro sentido do Natal. Porque tu não merece, é só pela graça. Eu não mereço, é só pela graça. Não tem nada que você faça, não tem mudança de comportamento que você faça que possa comprar, que possa conquistar ou que possa merecer. Você e eu não merecemos, tudo que recebemos foi de graça. E o que Jesus fez foi te dar a oportunidade através do seu currículo, da sua genealogia, de dizer, olha só, eu vou incluir aqui atrás um monte de gente com problemas, para que você saiba que o reino que está vindo, qualquer pessoa que se arrepender, qualquer pessoa que mudar o seu caminho e desejar, pode se tornar membro da família de Deus.
você não pode comprar e nem merecer. Tem um versículo na Bíblia, eu estou terminando, 1 minuto só, que é o tipo de versículo que passa desapercebido quando você lê. Você passa correndo e não entende a profundidade e a grandeza disso. Hebreus 2:11 diz: por isso, Jesus não se envergonha de você. Jesus não se envergonha de nós. Nada que você tenha feito, nada que você tenha pensado. Jesus está dizendo: Maurício, eu não me envergonho de ti. Mas Jesus, Maurício, eu não me envergonho de ti. Eu te amo. E esse é o meu reino. A qualquer momento eu estou batendo na porta. Quem abrir, eu entro e mudo a sua vida. Eu vou chamar o louvor. E eu quero te dizer isso, que o Natal cristão não é sobre nós, é sobre Ele. O Natal cristão não é sobre quão bom você pode ser, mas quão bom Ele é. Não é sobre a nossa cultura, mas sobre a sua família. Deus está dizendo: eu sei que tem coisas no mundo e na cultura que valorizam algumas coisas, mas na minha família é diferente. Na minha família você precisa ter um coração quebrantado e arrependido. Bem antes do Natal, Deus deixou uma pista escancarada ao longo da história, afirmando quem pode fazer parte da sua família. E Jesus e João, discípulo amado, resume isso em um versículo que eu amo. João capítulo 1 versículo 9 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Contudo, alguns dos que receberam não. Contudo, todos os que receberam, todos os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus usou a história da geração de Jesus, da genealogia de Jesus, para mostrar que tipo de pessoas podem entrar. Se você está aqui nessa noite, você ouviu essa mensagem sobre o Natal cristão, e assim como eu, você quer a presença de Deus na sua vida. Assim como eu, você quer que o Espírito Santo more no seu coração. E perceba, eu estou falando isso sabendo que prego para uma maioria de cristãos, sabendo que prego para uma maioria de cristãos antigos. E é com você mesmo que eu estou dizendo. Essa é uma noite em que Jesus está ressignificando para você quem Ele é na sua vida. Tem coisas que precisam ser arrumadas, e essa é a oportunidade. A janela está aberta, a porta está aberta. É a oportunidade de você falar: Senhor, eu sei que eu não posso comprar, eu sei que eu não mereço, mas quer saber de uma coisa? Eu quero entrar de corpo e alma, de mente. Não importa onde você está e o que você está fazendo, não importa nem o que vai acontecer hoje à noite e amanhã, não importa o que já tem agendado. Se hoje você posicionar o seu coração no lugar certo, você fará parte da família de Deus. Jesus está aqui nessa noite, e eu gostaria de cantar uma música do início dela, junto com toda a igreja. Sabe quando o pastor vai ficando mais velho, fica velho, sabe pastor velho? E ele tem uns hinos de preferência que ninguém aguenta mais ele cantar, e ninguém sabe quando ele canta. Começou a acontecer isso comigo. Eu tenho algumas músicas de preferência, e essa música é uma música que eu amo muito. É um louvor que eu amo muito por um motivo, porque ela diz exatamente isso: não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim Ele me deu. Eu queria te convidar para ficar de pé. Fechar os seus olhos, onde você estiver, e eu vou te pedir para cantar essa música como se fosse a última música que você canta na sua música. Pense na letra, pense nas verdades bíblicas. Durante essa música, sonde o seu coração.
Veja daquilo que você ouviu hoje, o que faz sentido para a sua vida e para você. E eu vou te convidar para desfrutar do amor e da presença de Deus agora. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Eu sempre oro muito antes de cada culto e cada mensagem e pergunto para Deus como Ele quer conduzir esse momento. E hoje, quando eu orava mais cedo, eu sentia que Deus me falava que essa seria uma noite de reconciliação. Eu vou explicar isso um pouco melhor para você. Eu quero você que está há muitos anos na igreja, especialmente você, preste muita atenção. O coração do homem e da mulher é um trono, e só tem lugar para uma pessoa. E talvez esse trono do seu coração esteja sendo ocupado por outras coisas, outros ídolos, outras aspirações, outros planos. E por isso essa é uma oportunidade, é uma noite que você tem a oportunidade de reposicionar o seu coração e devolver o trono do seu coração ao único dono do seu coração, Jesus. Essa noite você tem a oportunidade de dizer: Jesus, eu priorizei outras coisas, coloquei outras coisas na frente, me perdi no meio do caminho, não resolvi algumas situações e outras coisas tomaram o trono do meu coração. Mas hoje eu reposiciono o meu coração e eu declaro: Tu és o meu único Senhor. Toma o Teu lugar, toma o Teu lugar na minha vida, toma o Teu lugar em todas as áreas da minha vida, inclusive aquelas que eu não abri ainda. Toma o Teu lugar nos meus sonhos, toma o Teu lugar na minha família, toma o Teu lugar na minha casa, toma o Teu lugar no meu ministério, toma o Teu lugar em tudo. Não sou mais eu quem vive, é Tu quem vive em mim. Se em algum momento o Espírito Santo falou com você nessa noite enquanto eu pregava, e você entende que precisa reposicionar o seu coração, feche seus olhos agora, coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você. Quando você coloca a mão no seu coração, é só um símbolo, é só um sinal que você está dando para Deus, está dizendo: Senhor, eu entendi e o trono é Teu. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está aqui tomando uma decisão diferente na sua vida, nessa noite que é a abertura da temporada de Natal, onde nós declaramos que Tu és o verdadeiro sentido do Natal, Tu és o nosso Natal. Eu oro para que cada um aqui hoje volte para casa com o seu trono preenchido com o Rei da Glória. Reposiciona os corações, ajusta os planos agora, muda de dentro para fora. Abre agora, Senhor, as portas do Teu reino e da Tua família, para que cada um aqui possa desfrutar de uma nova vida em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu tenho uma última oração que eu ainda vou fazer aqui, mas para não deixar você na dúvida, eu vou terminar a história que eu não completei. O rapaz da história pediu ela em casamento e obviamente ela aceitou. E já estão marcando o casamento, e vai ser rápido, e eu vou fazer. Eu quero me dirigir para você que entrou aqui nessa noite pela primeira vez e ainda não declarou publicamente que você ama Jesus e entrega a sua vida para Ele. Você ainda não sabe, ou você ainda não faz parte da família de Deus. Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez, ou já esteja vindo há algum tempo, ou você até já foi da igreja, e essa noite Deus está dizendo: hoje é o dia que eu escolhi para você voltar para casa. Volta para casa hoje. Eu vou fazer uma oração, e se você deseja que eu inclua o seu nome nessa oração, eu vou contar até 3. No 3 você vai levantar a sua mão bem alto. Quando você levantar a sua mão, você está dizendo: Maurício, põe o meu nome aí, que a partir de hoje mudei de vida, entrego minha vida para Jesus. Amém? Vou pedir para toda a igreja fechar os olhos. É só você e Deus agora, nessa hora. Eu conto até 3, e você com coragem, levante a sua mão onde você estiver. 1, Jesus está aqui. 2, Ele é o verdadeiro Natal e tem um plano para você. 3, levante a sua mão onde você está. Ali tem uma pessoa, outra pessoa, outra mão, outra mão, outra mão. Ali tem outras pessoas. Lá em cima, amém. Lá em cima tem gente. Amém. 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 Que linda decisão. Essa decisão que você tomou é muito importante.
e pode ser um divisor de águas na sua vida. A Bíblia diz que se você crê no coração e confessa com seus lábios que Jesus é Senhor, você é salvo. Quando levantou a mão você creu. Eu vou te ajudar a confessar com seus lábios. Eu vou orar aqui da frente, uma oração curta e rápida. E você que levantou a sua mão, repete comigo. Mas eu vou convidar toda a igreja para repetir conosco. Amém? Comigo então. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Onde eu compreendo No meu espírito e coração que Tu és o verdadeiro Natal. Tu és o verdadeiro E que Tu Natal. me amas. E tens um lugar para mim na Tua família. Tua família. Na noite desse domingo, me arrependo dos meus pecados e declaro que Tu és e sempre será Senhor e Salvador da minha vida para sempre. Amém? Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Amém. Se você está em casa assistindo pela internet e tomou essa decisão, você pode entrar no chat agora, apontar para o QR Code, e um dos nossos voluntários vai ensinar ou vai mostrar para você quais são os próximos passos da sua jornada. Você que levantou a sua mão, você vai olhar aqui nos corredores, nós temos voluntários lá em cima também, eles estão com luzes acesas. Eu quero te encorajar a sair do seu lugar agora com coragem, porque nós vamos lá atrás pegar o seu nome, seu pedido de oração e enviar para o seu e-mail os próximos passos da sua jornada com Jesus. Saia do seu lugar agora. Você que levantou a sua mão, não tenha vergonha, não tenha medo. Se você está acompanhado, vá acompanhado, leva o acompanhante. Se você está do lado de alguém que levantou a mão, convide ela educadamente e diz: eu vou com você, para você não ir sozinho. Saia do seu lugar, pode sair. Nós vamos entregar para você um presente, vamos anotar o seu nome e vamos enviar um e-mail com os próximos passos da sua jornada. Amém, pode sair do seu lugar. Para nós que ficamos, eu quero desafiar você a voltar para casa pensando e orando sobre isso. Jesus é o verdadeiro significado do Natal cristão. Nós podemos viver o Natal da nossa cultura, e nós vivemos, amamos essa decoração de árvores, mas o verdadeiro significado do Natal foi o que Ele fez bem antes do Natal. Foi o que Deus fez, mostrando que eu e você podemos fazer parte dessa família. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. Eu vou pedir que vocês não saiam correndo. Hoje, primeiro, por causa do protocolo de segurança, primeiro toda a galeria vai sair depois que terminar a música. Depois as pessoas que estão lá atrás, do meio para trás. E por último, mas os últimos serão os primeiros, vocês que estão aqui na frente. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: está chegando o Natal, qual presente você vai me dar? Deus abençoe, até a semana que vem.